Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu trago a segunda parte do bate-papo com Fernanda Gonçalves, que me convidou para participar do podcast dela. Da vida, aprendemos a cada dia, todo dia ergando a mente. Quer colaborar enviando críticas, dúvidas, elogios, sugestões? Envie um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 992221003. E quer que o projeto continue sempre trazendo novidades, novas informações, bastante episódios no ar? Compartilhe o canal e os episódios de sua preferência com todos os seus contatos, amigos, colegas de trabalho, nas redes sociais, pois é a audiência que garante a continuidade do projeto e você pode nos ajudar nessa. Se quiser conhecer um pouco mais sobre minha vida profissional, os projetos que eu desenvolvo, acesse o meu site www.adrianofreitas.com e também você pode curtir as redes sociais neurociência.af, Instagram, Facebook e TikTok. Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano. E como eu falei no episódio anterior, eu fui convidado a participar do podcast de Fernanda Gonçalves, que tem um podcast fantástico sobre liderança, também em parceria com a Universidade Federal Fluminense. E eu participei desse podcast falando sobre diversos assuntos sobre as neurociências e eu trouxe os episódios para cá, para o meu podcast, para que você também possa ouvir. Te estimulo a ir lá no podcast dela, compartilhar e participar também, que é um podcast bastante interessante. Fiquem agora então com a segunda parte do bate-papo com Fernanda Gonçalves. As neurociências com Adriano Freitas. E hoje a gente recebe o Adriano com outro tema super interessante, que ele vai poder compartilhar muita coisa com a gente. Então, Adriano, eu vou pedir para você se apresentar novamente para a minha audiência. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast. Eu agradeço o convite para esses dois podcasts, esses dois episódios. Para quem não ouviu o anterior, eu sou Adriano Freitas, eu trabalho com neurociências, trabalho na Universidade Federal Fluminense, tenho algumas especializações em alguns segmentos das neurociências, que estuda comportamento humano, que estuda tomadas de decisão, a questão da saúde e as reações que nós temos a diversos fatos, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos projetos que eu desenvolvo e quem quiser ouvir o meu podcast, que também está no ar, junto com o da Fernanda lá, é só buscar por podcast.adrianofreitas.com, que vai ter lá todas as plataformas, é só escolher a preferida e seguir o link que vai cair direto no meu canal. Muito obrigada, Adriano, por estar conosco aí mais uma vez. Já vou pedir aqui para você enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003. Vou aqui também, de novo, agradecer a Marta de Juiz de Fora e ao Bruno de Seropédica, que há um tempo atrás eles enviaram mensagens aqui para a gente, pedindo para que a gente gravasse um podcast de novo juntos. Já temos aí, se você olhar para trás, aí, já temos uma história aí de entrevista com o Adriano. E é sempre muito bom trazer o Adriano aqui, porque a gente acaba trocando audiência, as pessoas acabam me conhecendo, e do podcast dele, e o contrário também. Então, com certeza eu tenho absoluta certeza, desculpa aí ter repetido certeza várias vezes, mas que esse encontro vai ser muito importante, vai te trazer informações que muitas vezes você ou teve acesso de forma equivocada, ou não teve acesso, né? A gente comentou sobre isso no último podcast. A gente está num movimento planetário aí de muitas informações que não são verdadeiras. E dependendo de quem está falando,
ou como você está vendo, você até acredita, né, que seja uma verdade, como que essa pessoa vai estar mentindo, né? Mas muitas vezes nem ela tem certeza. Sabe aquela coisa que a gente faz, muitas vezes no automático, de replicar mensagens sem antes ter a certeza de que aquilo é uma verdade? Então, tem muita gente que faz isso sem perceber, muitas vezes sem maldade, mas acontece, tá? Então, fica aí uma dica excelente de que a gente precisa, antes de repassar qualquer mensagem, a gente saber se realmente é verdade, para a gente contribuir de uma forma positiva com o mundo, senão a gente está contribuindo de uma forma negativa, que é espalhando fake news. E o Adriano está aqui hoje para falar sobre neuroplasticidade. Se você nunca ouviu falar sobre esse termo, eu vou pedir para o Adriano contribuir aqui com a gente e explicar o que é neuroplasticidade. Porque o nome é lindo, né? Eu acho lindo. Então explica para a gente, Adriano. Bom, neuroplasticidade é um conceito, é um termo utilizado na área de neurologia, mas mais utilizado na área de neurociência mesmo, que é um nome dado para definir mudanças estruturais no cérebro. Na verdade é isso, né? O nosso cérebro, as pessoas não têm essa noção, mas ele muda o seu formato no correr da nossa vida. Ele muda a sua forma física. Se a gente tivesse possibilidade de escanear o nosso cérebro aos 18 anos de idade, aos 16 anos de idade, né? Mapear ali os neurônios, mapear tudo, como está estruturado o nosso cérebro. E depois, lá nos 40 anos, 50, fazer um novo escaneamento e comparar, a gente vai ver que o cérebro não está igual. As duas fotos, os dois scanners vão estar diferentes. O cérebro muda o seu formato literalmente. É diferente, por exemplo, a gente, lógico, cresce, envelhece, então rugas, né? A gente muda o formato também, mas o cérebro ele muda mesmo. É como se a gente tivesse uma mão com 5 dedos, de repente essa mão tivesse 6, 7, aí daqui a pouco 4 dedos, ou seja, vai mudando literalmente. Não é só uma questão estética, ou não é só uma questão de aparência, é uma questão funcional mesmo. Então, neuroplasticidade é o nome que se dá a isso, a essas mudanças estruturais do cérebro. E isso ocorre sempre que a gente precisa se adaptar a alguma coisa, ou precisa aprender alguma coisa, ou precisa fazer uma atividade nova. Então, a gente está num ambiente novo de trabalho. A neuroplasticidade vai estar ali a todo vapor para que a gente possa se familiarizar e se adequar naquele ambiente. A gente entrou numa faculdade ou num curso de especialização e a gente precisa ser bom naquilo que a gente está aprendendo, quer conhecer aquilo de verdade, não é só tirar nota para passar. Então a gente vai ter um trabalho aí de neuroplasticidade onde novos conhecimentos vão provocar essa mudança estrutural no cérebro. É mais ou menos isso. Isso é muito interessante, Adriano, porque quando eu penso e levo esse seu exemplo, né, para trabalho, muitas vezes eu acabo encontrando pessoas que nessa nova adaptação está num novo emprego, né, está recém-contratada, precisa, às vezes, até ter experiência da área, mas sendo uma empresa nova, temos novas regras, novas realidades, existe realmente uma adaptação. E o que eu sinto, né? Quando eu pego pessoas que estão acima dos 40, e na equipe já tem pessoas mais jovens, então a gente sabe que a pessoa mais jovem, né, de 20 a 30, ela tem uma facilidade com a tecnologia que a gente eu que tenho 40 a mais, eu não vou conseguir alcançar o mesmo ritmo. Mas isso não significa que eu não consiga gerar essa adaptabilidade para chegar no melhor que eu posso. Isso faz sentido para você? Porque as pessoas automaticamente, Adriano, elas dizem, eu não vou conseguir. E eu, como consultora de RH e como treinadora, né, se a pessoa não acredita nela, fica muito difícil a gente trabalhar qualquer coisa. Porque a primeira coisa, ela tem que confiar, né, e se colocar para aprender. E às vezes é chato, né, porque parece, como assim, eu não sei, o outro entrou aqui outro dia, em 1 hora aprendeu a mexer no sistema de cabo a rabo, parece que ele já nasceu com aquele sistema. Eu que estou aqui há 1 semana,
estou tendo uma dificuldade danada para poder conseguir entender como esse sistema funciona. Então, essa divergência que a gente tem de idade e, ao mesmo tempo, essa questão do ser humano acreditar que ele não consegue fazer, que ele está velho para isso. Sim, faz sentido. A gente tem que imaginar que a neuroplasticidade, só para fechar o conceito, né, antes de eu falar exatamente do que você falou, a neuroplasticidade ela não está só atrelada a novidades. Então não é só um ambiente de trabalho novo, não é só um curso novo, não é só um aprendizado novo. Ela faz parte do nosso dia a dia. Uma pessoa que tem hábito e que está gerando essa neuroplasticidade com constância, é o tipo da pessoa que num trabalho, no estudo ou em casa vai ser aquela pessoa criativa, sempre com novas soluções, sempre com novos projetos, sempre com uma vivência mais leve, dominando tudo. Essa pessoa vai estar todo vapor com as neuroplasticidades dela. Agora, se a pessoa entra num novo trabalho, se adapta a esse trabalho e ali entra numa mesmice, onde ela nada faz de novo, nada faz de novidade, nada apresenta, não estuda, não aprende, não faz mais nada, é aquela rotina sempre igual o tempo inteiro, né? Ela vai ser, eu diria que aquele tipo do trabalhador medíocre, né? Que ele vai estar se contentando com uma rotina, com uma mesmice, e isso gera um hábito ruim para ela, porque assim como tantas outras coisas na nossa vida, a neuroplasticidade e essa adaptabilidade, esse aprendizado que ela gera, estão muito vinculadas ao hábito. Então, se eu tenho o hábito de sempre estudar, de sempre buscar novidades, de sempre ser diferente, de sempre apresentar uma solução criativa, cada vez eu terei mais facilidade nisso. Então, quanto mais hábito eu pego, quanto mais eu faço isso, mais eu vou ter facilidade em fazer. À medida que, se eu fecho os olhos para isso e entro nessa mesmice, eu vou criando um hábito de uma zona de conforto, que é uma tendência do nosso cérebro, e esse processo de alteração, de mudança de forma do cérebro, ele vai se tornando mais lento, ele talvez não deixe de existir, mas ele vai se tornando muito menos eficaz do que nas outras pessoas. E aí a pessoa cada vez mais mesmice, cada vez mais empurrada para mesmice, cada vez mais mesmice, a bola de neve é ao contrário. Então o hábito faz parte disso, né? E quando você diz que algumas pessoas têm mais facilidade que outras ou não, isso está muito vinculado, como eu falei aqui, ao hábito, que nada mais é do que uma repetição de vivências ou de experiências que a gente teve. Então, a geração de hoje, o que acontece? Ela, em momentos cruciais da vida do humano, que são momentos de aprendizagem fundamentais, que é a primeira infância, início da adolescência, meio da adolescência, né? Essas pessoas elas já estão em contato com as novas tecnologias, por exemplo, desde que nascem. Né? Muitas vezes o pai e a mãe estão atarefados, está lá um tablet, está lá uma televisão, está lá um computador, um videogame. Então, nessas etapas que eu falei, que é a primeira infância, adolescência, a gente tem as chamadas janelas de oportunidade, que são momentos em que o cérebro está promovendo mudanças específicas nessa área cognitiva. Então, justo nessas janelas de oportunidade, ele está tendo contato diário com essas tecnologias. Então, isso vai ser tão natural para ele quanto o nosso idioma, por exemplo. Ele vai ter uma linguagem materna, vai ter a linguagem da tecnologia, ele vai saber lidar com isso de forma muito natural. Agora, as pessoas com mais idade, né, que na época em que eram crianças, na primeira infância, na adolescência, muitas vezes não tinham acesso a computador, a videogames, talvez não existia, ou se existia era um acesso distante ou muito pontual. Então, elas não criaram esse hábito e essa experiência de vida, né? Então, nesses momentos onde há essas janelas de oportunidade, elas não tiveram a presença dessa tecnologia como as pessoas de hoje. E aí, todo esse hábito, toda essa bagagem
de vida que é utilizada nas decisões e no nosso dia a dia, uma pessoa vai ter mais do que outra em algumas áreas, né? E isso vai acontecer com a música, com a literatura, né? Eu costumo dizer que uma pessoa que nunca teve contato com livro, se ela pegar um livro aos 40, 50 anos, ela vai se sentir dispersa, ela não vai ter atenção, ela não vai conseguir ter foco para ler o livro, ela vai se dispersar, vai achar chato, ela vai ter todos aqueles entraves, e até critico muitos especialistas por isso, né? Aí taxa a pessoa, não, ela tem TDA porque ela não presta atenção. Não, nesse caso, ela não tem TDA porque ela não foca no livro. Ela, ao invés de ter incapacidade de prestar atenção, ela tem inabilidade. É diferente, incapacidade de inabilidade. E o que está acontecendo é que muitas pessoas estão colocando a inabilidade como se fosse uma incapacidade, e não é. Estão taxando que a pessoa é problemática. Então, tudo isso parte desse hábito, parte dessas vivências passadas para a gente saber o que a gente vai ser no futuro. É por aí. Então, essas diferenças que você falou se dá. Se você pegar o histórico de vida de cada um, você vai ver que foi diferente. Muito interessante. Então, a gente precisa, na verdade, fazer um trabalho diário, né, de estímulo com relação à nossa vida, né? Então, ao invés da gente parar, ficar paralisada, às vezes ficar reclamando por que isso está acontecendo, e enfrentar esses desafios, né, de uma forma onde a gente compreenda que a gente está aprendendo, de alguma forma, algo novo. Acredito que possa ajudar a gente também, Adriana, como você falou no outro podcast, né, a importância da leitura, qualquer tipo de leitura, né, que vai estimular a gente a ter novas informações, a pensar muitas vezes, né, de uma forma diferente, e entender que a tecnologia está aqui para nos servir. Então, não adianta eu dizer que eu não aprendo, né? Eu não sei, eu não aprendo, eu não sou dessa época, né? Isso é uma forma de você, eu não sei se tem como diminuir aí as questões, né, do cérebro, mas é como se você fosse atrofiando, né, uma máquina que foi feita para nos servir, para trabalhar cada vez mais. É exatamente isso. Eu até complementaria o que você está falando com a seguinte informação. A pessoa... como eu falei, existem janelas de oportunidade onde é mais fácil adquirir habilidades, né? Então, a pessoa passou por essa janela sem ter o contato com tecnologia, por exemplo, não significa que ela não vá aprender mais, tá? Significa que ela vai ter uma dificuldade maior do que as pessoas que passaram aquela fase em contato. A mesma coisa no segundo idioma. Quem na primeira infância tem contato com 2 idiomas, vai crescer como se fossem 2 idiomas maternos. Quem quiser aprender um idioma aos 30, 40 anos, ele vai conseguir aprender também, a neuroplasticidade vai agir, só que ele vai ter mais dificuldade do que aquele que aprendeu lá na janela de oportunidade. Mas aí vem o pulo do gato, que aí é que eu estava me metendo, te interrompi. O aprender, a neuroplasticidade provocada pela aprendizagem também é um hábito, o aprender em si. Então, a pessoa que adquire o hábito de sempre aprender, sempre ela vai querer aprender mais. E quanto mais a pessoa aprender, mais ela vai querer. E esse ciclo, ele acaba gerando maior facilidade de aprendizagem. Então, quanto mais eu quero, mais eu aprendo, mais eu vou querer e mais eu vou ter facilidade. Então, no fim, mesmo a pessoa tendo perdido as janelas de oportunidade de aprendizado, mas ela vai ter uma facilidade tanto quanto se tivesse na janela de oportunidade, porque ela fez do aprendizado o seu hábito, entendeu? Isso é muito legal, isso é verdade. Gente, a gente precisa cada vez estimular mais, né, o nosso hábito de aprender coisas novas. E que pode ter a ver com a nossa área de atuação, como pode ser um hobby, alguma coisa, né? Se colocar à disposição disso, né? Deixa eu ser uma pessoa curiosa, deixa eu entender mais sobre isso e aprofundar, né? Porque a gente também está numa geração que ninguém quer se aprofundar em nada, quer saber mais ou menos e vamos seguir. Não, se aprofundar, realmente aprender sobre aquilo, né? Poder bater um papo aqui no podcast e poder falar, sabe, mais profundamente sobre o assunto. Então, ótimo que a gente possa estar estimulando isso todos os dias, né? Pense sobre isso, como colocar isso na sua rotina,
porque realmente é muito interessante e, como o Adriano colocou, é isso, não tem para onde correr. Então, se a gente não vai para essa coisa do atrofiar o nosso cérebro, a gente precisa ir procurar desenvolver. E aprender é uma excelente ferramenta. E aí, Adriano, quando a gente fala também de neuroplasticidade, a gente pode falar também da questão de um trauma, inclusive físico, né? Quando a gente perde um membro, e aí a gente precisa da adaptação de um outro membro, né? Por exemplo, eu perdi uma mão, e aí eu consigo uma mão, eu não sei se depois você me corrige aí, se o termo é uma mão, qual o nome que a gente dá, né? Nessa questão da prótese. E eu queria que, junto disso, você falasse sobre o teu projeto. O Adriano tem um projeto incrível de prótese 3D, onde ele cria esse projeto, ele imprime, né? Não sei se o nome também é esse, se a gente ainda fala impressão 3D, mas eu acho que é isso, né? E ele faz isso com o apoio de uma empresa, que eu vou pedir para ele falar aqui, e falar como que as pessoas podem ter acesso, né, a essas próteses. Então, Adriano, fique à vontade, porque eu acho que essa parte, para mim, é mais importante desse nosso podcast, para as pessoas terem acesso a esse conteúdo e ainda tendo a oportunidade, né, de poder participar desse projeto e poder ajudar nesse projeto. Então, fique à vontade, que a palavra é sua. Eu só vou tomar a liberdade que eu falo demais, você já percebeu, né? Então, só aproveitar e dar uma dica, porque no outro episódio eu dei algumas dicas, e nesse eu vou deixar uma dica também, antes de partir para essa questão do projeto, que é o seguinte, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele é único. Eu fazer coisa importante do trabalho, ou eu ir para a cozinha fazer um bolo, que me deu vontade de comer, aprender a fazer um bolo, eu que não consigo nem fritar um ovo, eu aprender um bolo, por exemplo, eu vou estar estimulando uma máquina que vai ser a mesma máquina que vai ser usada lá no meu trabalho. Percebe a ligação? Então, assim, as pessoas não dão importância àquilo que não é do trabalho, àquilo que não é disso, né? Não. Aprender um joguinho novo para jogar, um jogo de tabuleiro, de estratégia, para jogar com os amigos, é divertido e vai estimular o cérebro, que depois esse mesmo cérebro que foi estimulado vai estar lá no trabalho precisando tirar informação. Então, quando eu falo de estímulo e quando eu falo de hábito e de aprendizado, não é só ficar aprendendo coisa de trabalho, não é só ficar aprendendo coisas de uma área que você quer estudar. Estar atento a tudo, né? Tirar boas informações de um documentário que assiste, tirar boas informações de um livro, se divertir com as outras pessoas e, ao mesmo tempo que se diverte, estar ali, né, interagindo e gerando novos estímulos. Isso tudo estimula a neuroplasticidade e esse hábito positivo. Então, só deixar essa dica aí. Não deixem coisas que pareçam pequenas para vocês passarem desapercebidas, porque às vezes uma coisa pequena vai te estimular de uma forma fundamental lá no seu trabalho, nas suas atividades fundamentais, né? Então, só deixar essa reflexão aí. Não pensem que bons estímulos são só aqueles focados no seu objetivo final, porque não são. A gente está lidando com uma máquina única. Eu não tenho dois cérebros, um para o trabalho e outro para a diversão. É o mesmo cérebro, né? E se eu me torno uma pessoa violenta, por exemplo, num esporte que eu pratico, essa violência vai se refletir lá no meu trabalho. A minha irritação vai aparecer lá no trabalho, né? Então, são coisas ligadas, eu não tenho como dissociar uma atividade de outra. Então, por isso, não deixem de aprender coisas de trabalho, óbvio. Então só vou aprender coisa divertida. Não, mas aprenda de tudo, sabe? Em todos os momentos, tire lições, em todos os momentos, observe o que está ao seu redor. E o mais fundamental de tudo, não saia da zona de conforto. Né? A zona de conforto, o teu cérebro ele tem uma tendência natural e evolutiva a querer conforto, querer previsibilidade. E isso é ruim, porque ao mesmo tempo que é seguro para ele, é confortável, ele quebra um pouco esse ciclo de aprendizagem, de estímulos.
E uma forma de você manter esse ciclo de estímulos é, mesmo nas pequenas rotinas diárias, fazer tudo sempre diferente. Então, você escova os dentes, sei lá, às 7 da manhã, ok. Mas um dia tenta escovar com a mão esquerda, outro dia com a mão direita. Mesmo que você não seja canhoto, tenta com a mão esquerda, vai voar creme dental pelo banheiro, mas tenta, entendeu? Porque isso você vai estar deslocando o teu cérebro da zona de conforto dele e vai estar forçando ele a ter novas habilidades, né? É isso. Então, se você vai para o seu trabalho sempre pelo mesmo caminho, sempre pelo mesmo percurso, sempre pela mesma rua, no final você já conhece cada pedrinha daquela rua, você já conhece. Então, no fim, você já não está prestando atenção ao que está ao seu redor, porque você já está fazendo aquele caminho no automático, porque você já está cansado dele. Hoje vai por um caminho, amanhã vai pelo outro, no outro entra por uma rua, vai num bequinho, entra pela transversal e vai variando o seu dia a dia. A mesma coisa no trabalho. Eu chego, verifico o e-mail e depois vou fazer coisa. Não, inverte, vou fazer coisa e depois verifico o e-mail. Cada dia faz de um jeito. E isso vai te tirar um pouco dessa zona de conforto para poder criar esse hábito de estímulo e de neuroplasticidade de aprendizado. Agora que eu falei demais de novo, vou eu retomar a sua pergunta. De fato, a neuroplasticidade está envolvida nesses casos de trauma, porque quando a gente tem, né, o nosso corpo saudável ou não, mas temos ele, né, do jeito que ele é, a gente nasceu, cresceu, se desenvolveu com aquele corpo. E o nosso cérebro ele se modelou, se moldou para gerenciar esse corpo e para saber, porque até os nossos batimentos cardíacos são comandados por ele. Então, toda a nossa máquina, defeituosa ou não, é comandada por ele. E ele está na gestão disso tudo e ele teve que aprender a lidar com esse corpo que você tem. A partir do momento que você sofre um acidente, alguma coisa, e perdeu a mão, perdeu o pé, perdeu a perna, ele, como eu falei, ele gerou um hábito, ele gerou uma modelagem do cérebro para lidar com aquilo daquela forma. Então, se você perdeu isso de uma forma muito repentina, ele, por algum tempo, ele vai continuar tendo sensações ou tendo reações como se aquele membro ainda estivesse ali. Então, tem gente que relata que perdeu a perna, mas ainda coça, às vezes dá cãibra, mesmo sem ter a perna, né? Porque o teu cérebro está tentando entender o que aconteceu ali. Ele ainda não entendeu, ele continua tentando lidar com as coisas como se tivesse tudo normal. E com o tempo ele vai percebendo que não e vai se modelando para a tua nova realidade. E aí quando você, mas aí depois de um tempo eu fui conseguir uma prótese, né, uma mão artificial, uma perna artificial. O que vai acontecer? Ele aprendeu a estar sem. Aí ele tem que voltar a aprender a estar com. Só que a estar com de uma forma diferente de como era na sua experiência anterior, porque uma mão biônica, uma prótese de perna, não é igual à perna natural, por mais que se tente assemelhar, né? E é isso, é todo um processo de aprendizagem e de neuroplasticidade que também atua nessas situações, tá? E com relação ao projeto que você falou, foi porque até por conta das minhas especializações em neurociências e tudo, né, a gente tem a parte de reabilitação, a parte de cuidar da saúde das pessoas. E o que se observa é que muitas pessoas perdem a qualidade de vida por uma questão muito simples, a falta de dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa, não é que ela precise ter uma mão biônica, uma mão absurdamente cara, mas às vezes um acessório que dê autonomia dela se alimentar, sem que alguém tenha que dar o alimento na boca, já é uma qualidade de vida absurdo em relação a ficar dependente de outra pessoa para isso, né? E aí eu observei que muitos desses acessórios, muito desse material médico é acessível às pessoas. A gente tem que entender
que nós estamos num país onde muitas pessoas lutam para ter um mínimo básico para se alimentar. Quem dirá a pessoa ter que gastar uma grana, que não é pouca, para um acessório, para uma coisa dessa, né? E aí a gente não pode pensar só nas pessoas que sofrem acidente. Na verdade, o projeto começou até em virtude de pessoas com problemas neurodegenerativos, que são aquelas pessoas que vão tendo problemas neuromusculares, vão definhando, né, vão perdendo massa muscular e vão perdendo mobilidade. Então, essas pessoas, elas vão perdendo, na verdade, elas podem até se manter vivas por um longo tempo, mas elas perdem toda a autonomia, toda a qualidade de vida, e eu acho que isso dói muito mais do que você sofrer um acidente, perder e dar um jeito naquilo, entende? É uma coisa que você vai definhando, você vai, ao mesmo tempo, sobrevivendo e ao mesmo tempo morrendo. E justamente essas pessoas que eu foquei no início, porque quem tem neurodegenerativa, por exemplo, muitos vocês já devem ter visto, né? Pessoas que têm a mão assim, ó. Elas vão atrofiando e a musculatura vai se contraindo, então muitos têm a mão assim, sem mobilidade, sem força, né? E isso acontece com perna, acontece com um monte de situação. E uma pessoa, às vezes, por conta disso, ela não consegue segurar uma colher, ela não consegue se alimentar, às vezes a pessoa tenta se alimentar e entorna tudo. Então ela passa a ser dependente de outras pessoas até para se alimentar, para ir no banheiro, para escovar os dentes, para tudo. E existem... como eu falei, aí já não são necessariamente próteses, são as chamadas órteses, né? Porque uma prótese é você substituir a mão. E nesse caso não é substituição de mão, né? A órtese é como se fosse um acessório para te auxiliar nas tarefas. E aí você tem várias, por exemplo, a pessoa que está sem força muscular na mão. Existem órteses que, dependendo do problema da pessoa, é como se fosse uma luva que pega nos dedos. E o que ela não consegue fazer, que é voltar com o músculo, é feito através de pequenas molas e pequenos mecanismos até hidráulicos. Então, às vezes a pessoa consegue até fechar a mão, consegue ter força, mas ela não consegue voltar. Ela vai, mas não volta. Então, o que essas órteses fazem? Ela vai, a órtese vai e ajuda ela a voltar. Aí ela vai de novo e ajuda a voltar. Então, ela retoma o que seria o movimento natural. Outras pessoas não é um problema só de voltar, realmente elas estão limitadas. Estou dando um exemplo aqui da mão, mas serve para qualquer membro. Então uma órtese poderia ser esse caso de movimento, mas poderia ser também um bracelete com uma haste onde a pessoa consegue ter um kit onde ela encaixa, pega uma escova, escova, aí toca lá, aquela parte da escova fica encaixada lá, ela volta, encaixa uma colher, come... Aí ela desencaixa a colher, pega alguma coisa para digitar no teclado. Então, você ter esse tipo de mecanismo que seja prático e autossuficiente, retoma a qualidade de vida da pessoa, né? E com isso, todos os benefícios que vem com isso. A pessoa que estava morrendo aos poucos, de repente ganha um novo brilho, ganha uma nova vida, né? E o projeto veio justamente por isso, porque são equipamentos que não são tão baratos no nosso país e nem todo mundo tem acesso. Então, eu tive contato com o tipo de equipamento, né, que é a chamada impressora 3D, que ela nada mais é do que você faz projetos e ela faz a impressão de objetos, né? Você tem objetos que são gerados a partir de um equipamento. E o custo disso é muito baixo em relação a essas órteses. Então, uma órtese, por exemplo, que está no mercado custando R$3.400, R$3.500, um acessóriozinho desse, você na impressora 3D você faz a R$20, R$30, ou seja, um preço módico. E qual é a ideia do projeto? É justamente estudar e desenvolver projetos de vários tipos de órtese e disponibilizar isso para que as pessoas... de repente, até com a ajuda de algum parceiro, a gente consiga efetivamente distribuir, mas se isso não for possível mais à frente, né, porque ainda está em fase de estudo, mas se isso não for possível, que a gente consiga pelo menos distribuir isso na internet, e aí a pessoa que precisa lá no Nordeste,
ela pega aquilo na internet e procura na cidade dela quem faz a impressão 3D aqui. Quanto que sai? Sai R$50? Sai R$30? Vai lá e pede para imprimir, leva no pendrive, pede para imprimir e ela vai ter aquela órtese e é um preço muito mais viável para ela do que tentar se endividar ou ficar sem, né? Então, é mais ou menos o projeto é nessa linha. E como você falou, a gente, infelizmente, no país, a gente não tem assim, muitas verbas oficiais e muito apoio institucional. Não vou entrar na questão política, porque não é questão de um governo, de outro, é uma questão estrutural mesmo do país, né, de investimento. E projetos que surgem como esse, para que ele consiga ter alguma verba para se sustentar, ele tem que brigar com muitos outros projetos que talvez, né, para quem tem as decisões, os outros talvez sejam mais relevantes, né? Então você tem projetos de desenvolvimento de vacina, cura do câncer. Não estou falando que não é importante, todos são muito importantes, mas na hora de dividir o bolo, né, aqueles que os gestores, né, do dinheiro público entendem que são mais prioritários é o que vão levar algum tipo de incentivo, e mesmo assim não é tanto. Então o projeto fica meio desassistido e a gente acaba tendo que correr o chapéu, né, como se fala, para tentar viabilizar isso através de parcerias, né, de pessoas que queiram colaborar. E nesse sentido a gente fez uma parceria com uma empresa, ela é de Belo Horizonte, de Minas, chamada 3D Fila, que é uma empresa que ela fornece insumos e materiais para essa impressão 3D. Então, ela fornece todo o material necessário para desenvolvimento desses projetos de órteses, né? Porque quando você já tem a órtese, já tem o projeto desenvolvido, já tem lá o arquivinho de um computador, é fácil. Você for lá e imprimiu, gastou só um pouquinho de material. Mas para você projetar aquilo ali, testar a eficiência, ver se funciona, ver a resistência, a gente precisa imprimir. Ou seja, são centenas de testes para, às vezes, chegar num protótipo, né? E aí gasta-se muito material e que acaba saindo muito caro. Em virtude disso, a gente pode contar com a 3D Fila. Não que o material em si seja caro, mas a quantidade que a gente precisa acaba se tornando cara. Então, a 3D Fila fornece material de qualidade e, com base nele, a gente está tendo a possibilidade de desenvolver esse projeto, desenvolver esses estudos para gerar esses arquivos de órteses para serem distribuídos. Adriano, conta então como que as pessoas podem ter acesso a essas órteses que você falou aqui para a gente. Bom, como eu falei anteriormente, a gente tem duas possibilidades aí, de tentar uma parceria, um apoio para poder distribuir, né, a gente produzir e distribuir, mas nem sempre isso vai se tornar muito viável por causa de logística, né? Vai depender de gasto com envio, com transportadora para diversas regiões, então talvez não seja uma coisa tão simples assim. Mas, independente disso, a impressão 3D ela tem um facilitador, né? Que ela gera um arquivinho que você pode colocar no pendrive, mandar por e-mail, fazer o que quiser, e a pessoa na cidade dela pode buscar alguém ou algum amigo que tem uma impressora 3D, ou se não tiver nenhum amigo, buscar alguma empresa que faça esse serviço. De qualquer forma, vai ser muito mais barato do que um material médico. Mas, assim, apesar da gente estar em fase ainda de planejamento, de estudo dessas órteses, né? Então, a gente ainda não está distribuindo, porque não tem um modelo já efetivamente pronto. Eles estão em desenvolvimento, estão em estudo. E justamente por isso a gente não tem como dizer, se cadastre em tal lugar que você vai receber o modelo, porque esse modelo ainda está em estudo. E aí, assim, a pessoa mesmo mandando imprimir essas coisas, mas mesmo estando tudo ainda em estudo, né? Porque eu não poderia aqui falar, entra no site tal, se cadastra que você vai receber o modelo, porque esses modelos ainda não existem, estão em estudo, estão em desenvolvimento. Em breve a gente espera ter vários, mas não é uma coisa da noite para o dia, né? É uma coisa que precisa ser avaliada, tem vários processos aí burocráticos, inclusive. Então, mas aqueles que já quiserem se informar, já quiserem deixar um contato, pode ir lá no meu site, que é o www.adrianofreitas.com.
E através do meu site vai ter contato lá e tudo, forma de entrar em contato. É só escrever, mandar uma mensagem e a gente vai manter algum contato das informações atualizadas para as pessoas. Tá ótimo, Adriano. E se você está ouvindo esse podcast, gostaria, né, de ajudar esse projeto sendo um investidor, ou se você conhece alguém que tem condições de ser um investidor, por favor, procure o Adriano no site dele, www.adrianofreitas.com. Faça esse contato, porque é muito importante, gente, a gente poder, de alguma forma, estar contribuindo com um projeto tão lindo e maravilhoso como esse, para poder realmente ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, principalmente aquelas que não têm grana para poder comprar, como o Adriano falou, de esses produtos, né, direto da indústria. Então, olha como a tecnologia é maravilhosa, de uma forma geral, né, e trazendo essas possibilidades. Então, às vezes as pessoas nem fazem ideia, né, que existe impressora 3D, né, que já tem alguém já pensando nisso e já fazendo trabalhos nessa área. Então, esse podcast tem que ser distribuído para muita gente. Então, você que está ouvindo a gente aqui, vai distribuir, caminhe só para uma pessoa sua, um contato seu, sabe? Que eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir trazer pessoas aí que vão poder contribuir com esse projeto lindo e maravilhoso. Eu até vou fazer mais um parênteses, né, para variar, sempre falando demais, porque eu falei da empresa que está apoiando com os insumos, né, que é a 3D Fila, que é uma empresa de Belo Horizonte, que ela nos apoia fornecendo material, né, porque realmente a gente... uma coisa é produzir uma órtese que já está pronta, que já existe um modelo, e outra coisa é você fazer os estudos para gerar aquele modelo. Então você tem que imprimir, gasta muito material, e é por isso que a gente conta com a 3D Fila. Mas eu queria deixar um parênteses, né? Falar sobre a 3D Fila, mas também para aqueles possíveis futuros apoiadores. Que a pessoa tem que ter em mente que e aí eu falo para todos os ouvintes, né, que você, ao ajudar esse tipo de causa, você está promovendo um bem-estar coletivo, você está se preocupando, na verdade, com o outro, você está sendo generoso nesse sentido de olhar a situação do outro. Então, de repente, uma grana que você, de repente, gasta num final de semana vai fazer a diferença no projeto. Né, estou falando aí de empresários e tudo, às vezes o empresário dá uma voltinha no final de semana, gasta mais do que o projeto precisa por mês. Então, a gente tem que imaginar que isso é uma questão de altruísmo, e as empresas que se movem a isso precisam ser incentivadas pelas pessoas, né? E daí eu volto a falar da 3D Fila. Ela foi uma empresa que em nenhum momento ela colocou obstáculo nem exigência nenhuma. Então, a partir do momento que houve o contato, logo se prontificou, na semana seguinte já estava mandando material, e beleza, maravilha. Ou seja, é o tipo da empresa que vocês que estão me ouvindo, que tem uma impressora 3D ou que conhece algum amigo, vale a pena falar, olha gente, dê preferência ao material daquela empresa, porque é uma empresa que de alguma forma está retornando o que ela... Lógico, nenhuma empresa vive de caridade, elas precisam ter lucro para se manter, né? Mas que pelo menos você sabe que certas empresas retornam parte desse lucro como um benefício para a sociedade e para a comunidade, né? E é o caso da 3D Fila e vai ser o caso de outros futuros apoiadores que a gente tiver. Então, que as pessoas sempre que escutarem, tal projeto é apoiado por tal empresa, quando tiver que tomar uma escolha, eu compro esse material ou aquele, pense em qual empresa que está dando mais benefício social, né, que está ajudando mais pessoas. Isso também é importante, eu queria deixar esse parênteses aí. Excelente você ter falado sobre isso, e eu quero aproveitar também e dar os parabéns por esse trabalho da 3D Fila, como o Adriano colocou, né? Se a gente busca essas empresas que têm esses valores, nosso mundo fica muito melhor. Então, talvez a sua empresa nunca tivesse pensado sobre isso e agora surgiu a oportunidade, né, de você poder contribuir com uma causa super importante, séria e que vem de muito estudo, de muito trabalho. E é curioso porque essa empresa, assim, ela começou apoiando esse projeto de órtese
para você ver como isso faz parte muitas vezes da filosofia da empresa, né? Diferente de algumas outras. Porque ela logo veio, poxa, mas você... Porque a gente usa um material chamado filamento de impressão, que é tipo um fio, né, que vai sendo impresso. Só que ela também fabrica resinas, que é um outro tipo de material para um outro tipo de impressão, que é usado inclusive para próteses mesmo. E aí ela logo falou, poxa, mas vocês não precisam de resina não, para nada? Vocês não desenvolvem nenhum outro material? Aí eu falei, eu não, mas na universidade que eu trabalho tem grupos e pesquisadores e pessoas atuando, criando modelos e próteses para reconstrução facial de pessoas que têm problemas no maxilar e que sofreram violência ou acidente ou alguma bactéria, alguma coisa que danificou a estrutura óssea, a estrutura interna. E eles fazem esse trabalho e usam a impressão com resina. Então, eles começaram com o projeto de ósseo. Não, então vamos mandar resina também. Então, resultado, você vê que é uma empresa que ela tem uma cota lá, tem um lucro dela, óbvio, mas ela tem uma cota que ela retorna isso para as pessoas. E isso que eu acho fundamental e que eu acho que a nossa sociedade seria muito, mas muito melhor se todos os empresários pensassem dessa forma, se todas as empresas pensassem dessa forma, né? Que é muito bonito o marketing, você colocar uma faixa enorme numa via, ou você incentivar uma festa, né? Um teatro, é maravilha, cultura faz parte, não estou falando que não mereça, merece muito incentivo à cultura, mas tem empresas que focam só nisso, como se não existissem outras demandas da sociedade, né? E eu acho que abrir esse leque, ora eu vou apoiar uma peça de teatro, ora eu vou apoiar um show, ora eu vou apoiar um projeto de saúde, ora eu vou apoiar um projeto de formação. Eu acho que é meio por aí, eu acho que os empresários merecem levar um puxãozinho de orelha. Gente, ainda está muito pouco nesse país empresários que pensam dessa forma, infelizmente. E a nossa sociedade só teria a ganhar. Eu acho que a gente evoluiria muito como país se todas as empresas que têm cacife se atentassem e realmente se movessem a isso, né? Porque eu vejo também muitas empresas focando e apoiando grandes projetos, projetos que têm grande mídia, projetos que têm isso. Mas, poxa, às vezes o que vai fazer diferença na vida da pessoa é aquele pequeno projeto que está surgindo lá no interior e que, de repente, ele faria toda a diferença e não vai adiante e morre por falta de apoio. Então, um grande projeto que recebe apoio de 10 empresas, se uma dessa empresa dividisse para 10 projetos, talvez tivéssemos um país, né, mais desenvolvido, com todo mundo sendo apoiado. Então, é o que eu desejo. É utópico, mas é o que eu desejo. Muito bom, Adriano. Obrigada aí por compartilhar todo esse conteúdo. Parabéns por esse projeto maravilhoso, que com certeza nasceu aí de dentro da sua alma, né? Porque sem você também isso não teria começado. Então, parabéns por isso, por incentivar. Tudo que a gente está falando aqui é para incentivar boas práticas. Então, se disso daqui que está sendo gravado e você vai ouvir algum dia fizer sentido e tocar o seu coração, faça contato com o Adriano, porque eu tenho certeza que será muito bem-vindo a sua colaboração, o seu apoio nesse projeto. O Adriano já deixou aí ao longo, né, do nosso podcast de contatos. Adriano, vou deixar você se despedir, né, um pouquinho, e eu volto aqui para fechar. Fica à vontade, e foi uma honra te receber aqui mais uma vez. Correto. Então, de novo, meu contato para quem quiser ouvir um pouquinho do podcast lá, de assuntos ligados a comportamento, as neurociências, né? Comportamento, tomada de decisão, trabalho, estudo, saúde. É só buscar lá podcast.adrianofreitas.com e mais informações sobre projetos, sobre minha vida profissional no meu site www.adrianofreitas.com. Se quiser mandar uma mensagem sem entrar no site, né? Preguiça falar mais alto, aí também pode usar o WhatsApp, aquele número que a Fernanda cita aqui, ele é utilizado tanto no podcast dela quanto no meu podcast. Então chega para ela ou chega para mim, dependendo para quem você se dirigir, que é o 2299-222-1003. Tá bom? Agradeço muito a Fernanda por esse papo. Peço desculpas aí que eu falo demais da conta, mas agradeço a oportunidade. Eu acho que eu espero ter contribuído para o podcast dela se tornar um pouquinho mais, né, mais eficaz do que já é, porque é um grande sucesso, isso aí ninguém tem dúvida. Então, muito obrigado, Fernando.
Adriano com certeza colaborou, sem sombra de dúvidas. É sempre uma participação brilhante da sua parte. A gente ganha muito com isso. Então, eu quero te agradecer de novo, porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Dizer que o podcast do Adriano é um daqueles da área de neurociências que fica lá no topo, né? Concorre aí com grandes especialistas do mercado, não é isso, Adriano? Fala aí, que eu acho legal falar sobre isso, né? Não, assim, porque tanto o meu quanto o seu foram podcasts que começaram sem ser tão pretensiosos, né? Pelo menos a intenção era colaborar, era passar informação para as pessoas, mas em nenhum momento falei, vamos arrebentar a boca do balão e ficar disputando com ninguém, né? A intenção não era essa, era passar informação de verdade. Só que, para nossa surpresa, a coisa evoluiu de uma tal maneira, e no caso do meu podcast, em algumas plataformas ele já ficou e se mantém em bom número de vezes no top 5 mundial, ou no top 5, ou no top 10 mundial, dependendo da plataforma. Então, na Amazon Music, por exemplo, ele está sempre entre os 5. Mas isso, lógico, deixando claro que na categoria dele, né, que é de ciência, medicina, saúde. Então, ele está sempre por ali. Então, eu até brinco, né? Hoje eu passei Drauzio, né? Passei o Drauzio Varela. Amanhã Drauzio me passa. Mas a gente fica brincando, mas na verdade não há disputa, não há drama, mas me dá uma certa satisfação saber que que pelo menos algumas pessoas estão em busca de informação de qualidade, né, de conteúdo sério, não estão só a fim de dancinha de rede social. Eu acho que tem um momento para dancinha, tem um momento para descontração, mas a gente também precisa ter informação, a gente também precisa aprender. Então eu acho que isso me gratifica bastante, saber que tem esse público, né? E Fernanda está no mesmo caminho, não está muito longe disso não. Olha, então muito obrigada, foi maravilhoso te receber de novo. E vamos buscar parceiros aí, vamos distribuir esse podcast aí para que mais pessoas tenham acesso. Busquem lá o podcast do Adriano. Quem não está seguindo, passa a seguir. E vamos fazer a nossa parte, né? Se você hoje não pode ser uma pessoa que pode doar de alguma forma, mas você pode aqui, sem gastar nada do seu bolso, sem sair nada do seu bolso, usar o seu dedinho aí e sair compartilhando o podcast, né? E falar sobre o projeto, indicar o podcast do Adriano, para que mais pessoas tenham acesso a essas órteses. Gente, isso é um trabalho maravilhoso. Olha, é emocionante e é lindo poder ver, né, o quanto que as pessoas comuns, né, podem fazer diferença na vida dos outros. E a gente pode fazer diferença, o Adriano está provando isso. Então, vamos continuar aí ajudando as pessoas e aí, para a maioria, é só encaminhar, porque eu tenho certeza que vai chegar para alguém que vai poder colaborar. Descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Não deixe de escrever para a gente, podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003 e compartilhe este canal e os episódios com seus amigos, colegas de trabalho, com todos que você conhece nas suas redes sociais, pois ele vai nos ajudar a manter a continuidade do projeto. Te aguardo aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá! Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.